Boa noite, meus amados. Graça e paz seja com cada um de vocês. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor nessa noite. Que o Senhor os abençoe com a tua mão de poder e que você, de algum modo, possa sentir a presença do nosso Senhor do teu lado, te amparando, realizando algum milagre, alguma coisa que você precisa, porque o nosso Deus, ele é poderoso para isso. Basta você crer, basta acreditar que Deus é poderoso e ele é capaz de fazer. Amém? Nós continuamos aqui em São Paulo com algumas restrições, por isso é prudente durante a semana continuarmos fazendo a nossa live da maneira que pudermos, sem aglomerações. Vamos respeitar as autoridades. E às terças-feiras, como é de praxe, é um culto de ensino, onde nós aprendemos acerca da palavra de Deus. E hoje eu trouxe um ensino para vocês que vai demorar um pouco, vai demorar umas 4 terças-feiras. Eu dividi em partes porque é muito extenso, daria para ir bem mais adiante, mas tá de bom tamanho essas 4 terças-feiras. Eu creio que nós vamos conseguir alcançar o nosso propósito de levar esse ensino. É sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças de Cristo, né? Qual o significado das frases mencionadas por Jesus Cristo quando ele deu aquele ensino maravilhoso aos seus discípulos? E é sobre isso que nós vamos estar meditando hoje aqui. Nós vamos falar de uma frase, e as outras vai ficando para os outros estudos, para os outros dias, porque é muito abrangente, é muito estudo, muito extenso, tem muito conteúdo. Que Deus nos abençoe para que a gente consiga de alguma forma aprender, porque como eu sempre digo, eu não ensino, eu aprendo. Porque se a palavra é de Deus, eu aprendo todos os dias com Deus. Eu não prego para ninguém, eu prego para mim. Então, juntos nós vamos estar meditando e aprendendo com Deus sobre o Sermão da Montanha e sobre as suas bem-aventuranças. Se você necessita de uma oração, de algo, você pode deixar aqui uma mensagem ou me chame no PV, não tem problema nenhum, e a gente depois conversa, depois que encerrar a transmissão. Mas se você precisa de oração, pode deixar aqui nos comentários e certamente nós vamos estar orando. Todos os dias eu oro pelas pessoas que deixam suas mensagens aqui, e creio que Deus atende a todos, porque se você tem fé, Deus vai mover montanhas para realizar um milagre em seu favor. Um abraço para o Juvenal Juvas, lá de Três Lagoas. Quando ele tinha um programa de rádio, eu ia muito no programa que ele tinha na Rádio Difusora. Eu ia lá mais ou menos um mês, 2 meses antes de eu vir embora. Eu estive num programa dele levando a palavra e foi bênção de Deus. Deus abençoe, Juvenal. Deus abençoe a todos de Três Lagoas que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir, né? Minha cidade natal. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, de verso 1 ao verso de número 11. A palavra de Deus diz assim:
Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurado. Quem não quer ser bem-aventurado, não é verdade? O Sermão da Montanha, ele apresenta princípios éticos, morais, que são pertinentes ao reino vindouro do Messias. Que relação há entre a degradação moral do gênero humano e os princípios anunciados por Jesus Cristo na bem-aventurança? O Sermão da Montanha é um conjunto de normas e princípios de cunho ético e moral. É um estatuto do reino de Cristo. Basta comportar-se segundo alguns princípios éticos e morais que o homem terá o reino dos céus. Há várias teorias, várias indagações, várias alegações, vários argumentos sobre o Sermão da Montanha. Existem muitos estudos acerca desse sermão. Para alguns estudiosos, o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, é um evangelho exclusivo do reino de Jesus. Outros compreendem que o Sermão da Montanha apresenta princípios éticos e morais pertinentes ao reino do Messias. Geralmente fazem um comparativo entre a degradação moral do gênero humano e os princípios que são anunciados no sermão. Diante de algumas análises, de algumas contradições, ficam algumas questões em aberto. O Sermão do Monte é um conjunto de normas e princípios de cunho ético-moral? É um estatuto do reino de Cristo? Basta praticar o que Jesus anunciou e o homem terá direito ao reino dos céus? São questionamentos que muitos levantam. Para nós compreendermos a mensagem de Jesus, é necessário nós observarmos alguns versículos do Antigo Testamento e também a dinâmica que era aplicada no aprendizado da Escritura naquela época. Dentre vários versículos, a gente destacou alguns, que são: Bem-aventurado tu, ó Israel! Quem é tu? Um povo salvo pelo Senhor? O escudo do teu socorro? E a espada da tua majestade? Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Deuteronômio, capítulo 33, verso 29. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 65:4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti,
para que habite em teus átrios. Salmo 34:8. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados. Salmo 84, verso 5. Sobre essa dinâmica que era aplicada no aprendizado judeu, a gente vai destacar algumas coisas. Existem alguns livros do Antigo Testamento que fazem referência à bem-aventurança. Dentre eles é o livro de Provérbios e o livro de Salmos. São os que mais fazem referência às bem-aventuranças. Esses livros do Antigo Testamento, eles eram lidos constantemente na sinagoga, várias e várias vezes, e mesmo aqueles que não sabiam ler, aqueles que eram analfabetos, sabiam, tinham de cor em suas mentes de tanto ouvir algumas das citações. Entre elas, as principais eram essas que envolviam a bem-aventurança, a felicidade. Felizes são aqueles. A boa noite para o evangelista Márcio. Deus os abençoe. É importante nós lembrarmos que naquela época um livro ele era muito caro. E o povo ele não tinha condição de ter esses livros. Então, em contrapartida, as pessoas não sabiam ler. A maioria das pessoas não sabiam ler. O que fortalecia a necessidade deles ter que memorizar o que era lido. Eles dependiam da leitura que era feita no templo, de ouvirem aquilo que estava sendo lido, nos trechos das leis, trechos que eram ditos, foram escritos pelos profetas. Então eles tinham que ter uma atenção totalmente voltada àquela leitura para que houvesse uma memorização da palavra de Deus. Leitura dos cânticos, o livro de Provérbios, o livro dos cânticos de Salmos, né, auxiliavam muito nesse processo. Porque Provérbios é conselho e o Salmo era cantado. Então ficava mais fácil deles memorizarem isso. Outra característica dos textos que fazem referência à bem-aventurança é a conexão com o nome do Deus de Israel. No Antigo Testamento, a ideia da bem-aventurança decorre do favor de Deus para com os homens. Um mestre sempre se assentava para ensinar. E Jesus assentou sobre o monte cercado pelos seus discípulos e pela multidão. Porque a maioria das pessoas creem que o sermão do monte foi Jesus subiu no monte para pregar para a multidão. Não. Jesus estava perto do monte e ele começou a ensinar os seus discípulos. E a multidão foi se achegando e ficaram maravilhados com aquele ensino que ele tinha passado. Mas a intenção de Cristo era ensinar seus discípulos. Mas como sempre eu digo, aonde há palavra verdadeira, aonde há realmente a palavra de Deus pregada na sua essência, a multidão chega. Pode levar um tempo, mas a multidão chega. Então, eu sempre digo, pregue a palavra, anuncie a palavra, não vá atrás de modismo,
Não vá atrás de ondas que estão acontecendo. Pregue a palavra. A multidão, ao ver que Jesus assentou, eles ficaram ansiosos por saber mais e mais acerca daquilo que Cristo estava dizendo. E assim também somos nós. Quando nós lemos as bem-aventuranças, nós temos uma direção, um norte, mas fica algo vago. A gente sempre se pergunta, na sua essência, qual o significado dessas frases. E é sempre bom a gente buscar, estudar, aprender. A Bíblia mesmo fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Jesus ele havia percorrido toda a Galileia, curando os enfermos, ensinando na sinagoga, pregando o Evangelho. A notícia do que Cristo fazia percorria todas as cidades. Uma grande multidão, uma multidão já é grande, imagina uma grande multidão. Eles seguiam Cristo e vinham de todos os lugares. Mateus capítulo 4, versículo 25 fala que da Galileia, de Decápolis. Decápolis era uma união de 10 cidades. Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e assentou-se, como nós lemos no versículo 1 do capítulo 5 de Mateus. Os seus discípulos aproximaram e ele passou a ensiná-los. O ministério de Jesus, na sua maior parte, foi de ensino. Jesus ensinou. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Nós temos que ensinar o povo de Deus. Muito mais do que pregar mensagens que mais parecem uma terapia motivacional, nós temos que ensinar a palavra de Deus. E aquele que é servo de Deus, ele quer aprender. Não importa o que ele seja no reino de Deus, ele quer aprender mais e mais. Porque a humildade é isso, é você se desfazer daquilo que você sabe para sempre aprender mais. Nunca se contente com aquilo que você sabe, porque você não sabe nada. A teologia é uma matéria, uma ciência que tenta estudar a Deus. Não tem como estudar um ser maravilhoso como Deus. Nós tentamos, tateando, palmeando, entender algumas coisas de Deus. Então não adianta bater no peito e falar, eu sei porque ninguém sabe. Nós não sabemos de nada. Há muito tempo que o povo ouvia falar das bem-aventuranças, prometida nas Escrituras, como eu disse, principalmente em Provérbios e Salmos. Mas a situação daquele momento, daquele exato momento que Cristo estava na terra, era de opressão e de miséria. O povo sofria muito. Tanto é que no começo do ministério de Cristo, em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, quando Cristo vai iniciar todas as coisas, quando ele vai iniciar a sua caminhada, a Bíblia diz que Jesus olha compadecido daquele povo e fala assim, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus se compadecia do povo. Jesus se compadece de mim, se compadece de você. Jesus é tremendo. Então, creia que Jesus
olha para a tua vida e sabe o que você está passando. Jesus Cristo conhece o seu sofrimento. Jesus Cristo conhece tudo o que você tem enfrentado. Mas você tem que crer nas bem-aventuranças e não desistir de buscar ser um bem-aventurado. A fama que esse povo ouvia falar de Jesus Cristo tinha criado uma expectativa enorme na multidão. Quando Jesus falou sobre a bem-aventurança, materializou a esperança dos ouvintes. Ano após ano, os pais anunciavam aos filhos uma época de alegria plena, mas ainda não tinha experimentado a alegria prometida por Deus. O Sermão do Monte iniciou-se com uma mensagem de alegria a um povo oprimido, sem esperança. Jesus apresentava uma esperança viva, porém o discurso ele começa a endurecer logo em seguida. O povo esperava refrigério e segurança nessa vida. Esperava um Messias que os libertasse da escravidão política. Essa era a vontade do povo, que Deus enviasse um Messias que libertasse o povo daquela escravidão naquele momento. Eles não imaginavam que existia uma escravidão espiritual. Qual a mensagem Jesus transmitiu ao povo no Sermão do Monte? Sobre, então, que alegria Jesus falou? Que esperança foi transmitida? A alegria prometida dependia do cumprimento de mais normas e regras. Vamos conhecer um pouco mais do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As pessoas, ao ouvirem essa frase, bem-aventurados, logo fizeram conexão com algumas citações bíblicas, porque estava dentro de suas mentes, memorizado. Será que ele comentará um dos provérbios? Creio que foi uma das indagações. Será que ele vai citar Salmos? Ou a abordagem dele vai ser extraída das leis? A bem-aventurança é um tema que prendeu a atenção dos ouvintes de Jesus e em nossos dias também ainda cria expectativa nos leitores. Afinal, quem de nós não quer ser bem-aventurado? Só um louco para não ser bem-aventurado, para não querer ser bem-aventurado. Quando Jesus complementa, bem-aventurados os pobres, a mensagem toca ainda mais os ouvintes. Essa seria uma mensagem inesquecível, pois entrou no coração do povo. Um povo oprimido, um povo que passava fome, vivia na miséria. E eles devem ter pensado, será uma revolução social? E agora, alcançaremos a hegemonia política e a paz prometida? Será que nós vamos conseguir? A promessa de alegria aos pobres é plenamente compreensível. Mas o que entender do qualificativo adicionado ao substantivo pobre? Bem-aventurado os pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Jesus estava rodeado de pobres de várias cidades circunvizinhas. Se a mensagem fosse somente bem-aventurados os pobres, ela seria aceita e ovacionada pela multidão. Com certeza. Jesus teria conquistado seus ouvintes e mais seguidores. Mas,
como um povo que professa a melhor religião, com princípios éticos e morais intocáveis, e que se consideram filhos de Abraão, poderiam aceitar ou reconhecer um pobre de espírito. Lembra do que eu falei logo antes? Prega a palavra. A palavra, na sua essência, ela não agrada a todo mundo. Se Jesus tivesse falado sobre pobre, sem adicionar o de espírito, o povo tinha ficado louco. O povo tinha vibrado. Mas ele adicionou os pobres de espírito. Não é pobre financeiramente, não é pobre de outro jeito, é pobre de espírito. Como alguém observador da lei reconheceria essa condição de pobreza espiritual? No Antigo Testamento não consta o conceito pobre de espírito, mas aquele que representava uma esperança de mudança na condição do povo, apresenta um novo conceito e uma necessidade de reconhecer uma condição que caracteriza os pecadores e os incircuncisos. Como um filho de Abraão poderia reconhecer que era pobre de espírito? Jesus completou a frase: porque deles é o reino dos céus. Muitos se perguntaram: de quem é o reino dos céus? Dos pobres de espírito? Aí acabou com tudo, porque ninguém reconhecia que era pobre de espírito. Até nos dias de hoje, se você chegar em uma pessoa e falar que ela é pobre de espírito, ela não vai aceitar isso. Ninguém reconhece que é pobre de espírito. Além do mais, o povo estava à procura de cura, de pães, de peixe, de um reino terreno. Mas Jesus estava falando de um outro tipo de reino, do reino dos céus. Jesus não veio fazer reino aqui na terra. Ele veio anunciar o reino dos céus. Onde fica esse reino? O que é o reino dos céus? Para responder essa pergunta, a gente deve observar a mensagem que foi anunciada desde o nascimento de Cristo. Diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, verso 1 e verso 2. Mateus capítulo 4, verso 17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Verifica-se que o reino dos céus diz da pessoa de Cristo, como profetizou Isaías e reafirmou João Batista, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Mateus capítulo 3, verso de número 3. Quando Jesus diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele não estava denunciando a moral do povo. Ele não estava apregoando um reino humano. João capítulo 18, verso 36, Jesus diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus sempre falou que o reino dele não era aqui. Também não estava em busca de uma melhoria na condição socioeconômica do povo. João capítulo 12, verso 8, Jesus
Fala do povo pobre que sempre esteve ali. Antes, Jesus estava se apresentando ao povo por parábolas. Com sua mensagem, Jesus expôs ao povo que Ele é o acesso ao reino dos céus. E todo aquele que reconhece que era pobre de espírito, estes seriam bem-aventurados. Aqueles que reconhecem a precária condição espiritual que se encontrava, no meu caso, o dia que eu reconheci o quão pobre de espírito eu era e como eu me encontrava, estes que reconhecem, a partir daí, passariam a pertencer ao reino dos céus, que é Cristo, a pertencer a Cristo. Eles precisavam reconhecer que eram necessitados espiritualmente. Me lembro uma vez que disse a uma pessoa que eu estava precisando de ajuda espiritual. Eu tinha muitos afazeres, estava sobrecarregado, estava esgotado, e essa pessoa falou que eu estava em pecado. Eu sempre reconheci a minha condição espiritual, eu sempre precisei de ajuda espiritual. Então você que está me escutando, por favor, ore por mim, porque eu preciso de ajuda espiritual. Se você vai pensar se eu estou em pecado ou não estou em pecado, mas ore por mim. Se você achar que eu estou em pecado, ore em dobro por mim. Se você achar que eu não estou em pecado, ore por mim, porque eu preciso de oração. Enquanto esse povo queria pão, Jesus estava apresentando o pão vivo que desceu dos céus. Enquanto buscavam um reino, Jesus estava abrindo as portas do reino dos céus para essas pessoas. A relutância deles em aceitar a condição de necessitados espiritualmente persistiu até mesmo entre os discípulos dele que criam nele. Eles responderam assim: os judeus que criam nele, nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Eles eram, apesar de serem oprimidos, apesar de sofrerem, apesar de estarem na miséria, ainda a arrogância estava dentro deles de querer ser alguma coisa, de querer ser superior. E Jesus veio para bater de frente com isso. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Essa foi a base de ensino de Jesus Cristo. Não queira ser alguém. Reconheça que você é pobre de espírito, que é a primeira condição para você começar a ser bem-aventurado. João, capítulo 8, do verso 31 ao 33, disse assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 33, que foi o que nós falamos. E respondeu-lhes os discípulos: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles achavam, eles não criam numa escravidão espiritual. Eles estavam vendo só as coisas terrenas. E nós, escravos do pecado, pobres
de espírito, muitas vezes, antes de aceitar a Cristo, nós somos sim escravos. Eles acreditavam estar abastados espiritualmente por serem descendentes de Abraão e se autoproclamarem filhos de Abraão. Os judeus estavam cônscios de que eram filhos de Deus. João capítulo 8, verso 41 diz assim: vós fazei as obras de vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Ser filho de Abraão, para eles era o mesmo de ter uma filiação divina. Por isso João Batista disse que das pedras Deus poderia fazer filhos para si. Em razão dessa crença, os judeus não admitiam que eram escravos de ninguém. Uma vez que admitissem ser escravos, era o mesmo que admitir que alguém havia conquistado o próprio Deus. João capítulo 8, verso 33, eles falaram isso, que eles são descendência de Abraão e que eles jamais foram escravos. Como dizes tu que eu vou ser livre? A primeira base para nós sermos bem-aventurados é reconhecer o que somos. Não adianta achar que eu sou alguma coisa, porque eu não sou nada. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, vem de Deus. Se não fosse da vontade de Deus, eu nada seria. Eu tive toda a condição de não ser ninguém. E Deus me fez ser alguém. Tudo que eu tenho de intelecto, tudo que eu aprendi, eu devo a Deus. Existem sim pessoas que me ajudaram, mas se não fosse Deus, eu não chegaria onde eu cheguei. Estou vivo até hoje por causa de Deus. Passei pelo que passei por causa de Deus. Resisti por causa de Deus. Desde quando eu me converti, eu sempre falo isso. Eu não sou nada, não sou ninguém. E eu preciso muito de ajuda espiritual, porque eu sou pobre de espírito. Sou pobre de espírito e preciso muito de Deus na minha vida. Não sou autossuficiente. Sou totalmente dependente de Deus. Então você que é pobre de espírito, dependa de Deus. Dependa do Espírito Santo de Deus. Abra o teu coração e deixe toda a arrogância, toda a soberba sair de dentro de você, para que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você. Porque quando a gente fala que nós não somos pobres de espírito, é porque ainda nós precisamos ser curados por Deus. É porque ainda a soberba e a arrogância humana está dentro de nós. Deus quer te abençoar. Deus quer trabalhar na tua vida. Deus quer que você pertença ao reino de Deus. Então reconheça aquilo que você é. Não pense que você é alguma coisa, porque se não fosse pela presença de Deus na sua vida, você não seria nada, você não seria ninguém, você não chegaria a lugar nenhum.
Então, guarde na tua mente: bem-aventurado os pobres de espírito. Os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Terça-feira que vem a gente traz a outra frase: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O que quer dizer isso? Terça-feira que vem às 19 horas nós estamos aqui juntos. Um abraço para a irmã Regina, para Agnes, minha prima, pastor Antônio, pastor Sardinha, Deus abençoe o senhor, pastora Rose. Deus abençoe a Vitória, apesar de eu não ter visto a Vitória aqui, agora não tem desculpa, né? Ela tem celular. Agora não tem desculpa. Agora eu quero ver qual vai ser a desculpa dela de não assistir as minhas lives. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor todos os meus irmãos. Coloco a nossa igreja, não só a Assembleia de Deus Missionária Três Alianças, mas a Igreja de Cristo eu coloco diante do Senhor, Pai. Coloco os meus pastores. Deus, em nome de Cristo, que o Senhor nos ensine a reconhecer aquilo que somos. Pai, nós não somos nada, dependemos do Senhor. Por isso, Pai, sopra o Santo Espírito do Senhor sobre a nossa vida, porque nós necessitamos dele, porque somos pobres de espírito, Pai. Necessitamos da Tua presença 24 horas ao nosso lado. Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos, ó Deus, que sofrem, que estão passando por algum problema, que estão enfrentando alguma dificuldade. Que o Senhor, Pai, os abençoe em nome de Jesus. Cura, Pai, as pessoas que estão enfermas. Ó Pai, visita os hospitais. Ó Deus, visita os leitos dos hospitais. Ó Deus, não só aqueles que estão sofrendo com a Covid, mas, ó Deus, todos aqueles que estão de alguma forma enfermos. Ó Deus, visite os lares também dessas pessoas enfermas. Deus, em nome de Jesus, consola e conforta aqueles que choram, Pai. Choram pelas lutas do dia a dia, choram, Pai, pelos problemas, choram pelas perdas, ó Deus, que aconteceu por causa dessa enfermidade que assola a terra. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós confiamos no Senhor, sabemos que o Senhor tem o domínio de toda a situação, que logo, Pai, nós vamos sentir e ver o refrigério vindo do Senhor, Pai. Mas, ó Deus, nos fortalece, Pai, porque já há mais de anos estamos sofrendo, estamos passando por lutas, estamos passando por dificuldades. Ó Deus, não deixe que os meus irmãos, não deixe que eu, ó Deus, venha desanimar, mas que pelo contrário, Pai, que nós tenhamos ânimo, ó Deus, que nós sejamos fortes, que nós sejamos corajosos, que nós venhamos enfrentar os obstáculos, as dificuldades, crendo que o Senhor é Deus, que o Senhor tem todo o poder para ir além das nossas expectativas. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor, abençoe, Deus, abençoe os meus irmãos, abençoe eles em nome de Jesus, Pai. Sê com eles para a honra, glória e louvor do santo nome do Senhor, não do meu, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, é que nós oramos a Ti nessa noite. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Eita, a vitória apareceu. Apareceu a vitória. Tome posse da vitória. Olha, o Senhor não me viu, mas eu estou vendo sim. Eita. Eu não vou te fazer uma pergunta que você pode ler assistir o vídeo de novo e me responder. Mas aleluia, você está vendo, eu estou vendo o seu olhão aqui regalado. Que bom, né? Pelo menos no 45 do segundo tempo você apareceu. Você apareceu para
alegrar o meu coração. Aleluia. Que Deus os abençoe. É um prazer, um privilégio estar com vocês. Que o Senhor sempre venha nos ensinar e que nós sempre reconheçamos que somos pobres de espírito. Porque aí sim nós vamos herdar o reino de Deus. Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Terça-feira que vem nós vamos estar com a outra frase: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Até mais. Deus os abençoe.